Aqui estamos com todos vocês no Devocional 2024. Hoje estamos entrando no livro de Isaías, capítulo 37, 38 e 39. Não deixe de colocar no seu story, nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão, esse conteúdo, porque vidas estarão sendo alcançadas com a pregação de uma palavra que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus, as Escrituras Sagradas, de uma forma simples e fácil de entender. Venha comigo, a partir deste momento, para falarmos sobre este assunto que é muito profundo. Hoje, o que me chamou a atenção foram os seguintes pontos. Se revolte contra as afrontas, mas não para por aí. Deus opera de formas diferentes e cuidado ao abrir a sua vida para os outros. No livro de Isaías, no capítulo 37, no versículo 1, nós iniciamos falando sobre esse momento tão delicado e decisivo de Ezequias, em que Senaqueribe o afrontou. E quando a carta chegou até Ezequias, vinda de Senaqueribe, então diz assim o versículo 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Temos que nos revoltar contra as afrontas que vivemos, mas não pode parar por aí. Temos que também nos humilhar perante Deus e buscá-lo. Veja que foi esse o processo que Ezequias praticou. Ele se revoltou, se humilhou diante de Deus e buscou a Deus. Só assim a ação será completa contra essa afronta para que Deus tome a frente dela. Neste momento, Ezequias havia recebido as informações das palavras que tinham sido trazidas pelo comandante de Senaqueribe. Lá no versículo 6 e 7 diz assim, preste atenção. Isaías lhes disse, dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Obviamente que esse espírito que o profeta Isaías, da parte de Deus, falou, que seria colocado em Senaqueribe, não é o Espírito Santo. E também não é um espírito demoníaco, mas é a própria ganância e ambição de Senaqueribe sendo usada contra ele mesmo. Confiar em Deus é um exercício que nós devemos exercitar. É algo mental pautado na palavra, visual mantendo os olhos em Deus. E assim Deus fará com que as armas e ânsias que os inimigos têm contra você sejam usadas contra eles mesmos, tal como foi com Senaqueribe. Lá no versículo 10 ao 13, a palavra de Deus mostra um momento muito interessante que nos ensina. Chegou a carta do rei da Síria e olha o que diz, preste atenção. A palavra de Deus diz, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo,
Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente? E crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? E aí ele fala o nome daqueles povos: Gozã, Harã, Rezef, os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Serfarvaim, de Rena e de Iva? Veja só, não permita que o diabo plante em sua mente comparações entre você e os outros que ele destruiu. O diabo trabalha e os seus servos trabalham com palavras de intimidação, querendo fazer você se achar igual aos outros que foram destruídos e derrotados. Você não é igual aos outros. Você é de Deus. Você não é como os demais. O Deus Todo-Poderoso, Ele está com você. Se conscientize disso. Lá no versículo 14 ao versículo 20, nós vemos um posicionamento de Ezequias que nos ensina muito. A palavra de Deus diz: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, veja só, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Na primeira ocasião, Ezequias recorreu a Isaías. Na segunda ocasião, ele foi diretamente a Deus. Sabe o que nós aprendemos com isso? Ele chegou a Deus sem intermediários. Vivemos em uma época que pregadores trabalham para tornar pessoas dependentes deles. Mas quando se tem relacionamento com Deus, você não precisa de intermediários. Você não precisa ir a fulano para levarem a Beltrano para chegar até Deus. O véu se rasgou. Você tem acesso a Ele. Fale com Deus e Ele te ouvirá. Experimente isso. Lá no versículo 37 ao 33, a palavra de Deus diz assim. Preste atenção. Versículo 37, capítulo 37, a partir do versículo 33 ao 35. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu defenderei esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus é a nossa defesa. Ele bloqueia qualquer ataque do mal que tente nos afligir. Temos em Deus uma blindagem espiritual que se estende para o mundo físico. Então, confie nele. No versículo 36 diz: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres.
Um anjo enviado por Deus foi capaz de derrotar 185.000 soldados inimigos. Ele coloca os seus anjos à nossa disposição para nos livrar, nos guardar, nos proteger. Você já imaginou quantos livramentos os anjos já lhe proporcionaram? Por isso, louve a Deus pelos livramentos que você teve de forma consciente e os livramentos que você teve inconscientemente, aqueles que você nem sabe, mas que você foi livre. No capítulo 38, no versículo 1 ao 5, a palavra de Deus mostra Ezequias recebendo um decreto de morte, uma doença. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Deus opera de formas diferentes mediante a ação do homem. A reação de Ezequias não foi contra Deus, mas contra a doença. Ele colocou diante de Deus que não aceitava aquele decreto de morte por estar vivendo diante de Deus. Então, se você vive uma situação como esta, tome Ezequias como exemplo e se coloque diante de Deus. E para terminar, o capítulo 39, do versículo 1 ao 8, nós aprendemos com uma atitude que Ezequias tomou que nós não podemos agir como ele agiu. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais e até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Tenha consciência que não é para todas as pessoas que você deve abrir a sua vida, apresentar os teus planos e falar dos seus projetos. Devemos ser acessíveis às pessoas para mostrarmos Jesus através da nossa vida para elas. Mas tenha limites no que você fala e no que você mostra. Isaías trouxe da parte de Deus uma resposta a Ezequias que Deus não concordou com aquela atitude que Ezequias tomou. Pense nisso. Se te ajudou este vídeo, compartilhe. Amanhã voltamos com você. Que Deus te abençoe grandemente.